Na parte 2 nós temos aí Jesus provê um descanso superior ao de Josué. Tópico 1, um descanso total. Tópico 2, um descanso real. Tópico 3, um descanso eterno. Tópico 1, então, um descanso total. Quando contrastamos o capítulo 11, versículo 23, com o capítulo 13, versículo 1 do livro de Josué, surge uma pergunta: Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué, capítulo 11, versículo 23, refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por vir chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, e como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar por sobre toda Canaã assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué 13, 1. Logo, os capítulos 11 e 13 não são contraditórios, mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está mostrando é que o descanso provido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. Então parece contraditório aí o capítulo 11 e o capítulo 13 se referindo à posse da terra por Josué. Então nós podemos entender o seguinte: como Josué conseguiu colocar o povo dentro da terra e como Josué começou então a comandar o exército de Israel, começaram a invadir as cidades, e essa invasão causou medo a todos os cananeus, então nós podemos entender que todos os cananeus temiam Josué e seu exército. Então houve uma conquista de toda a terra nessa maneira de pensar, uma maneira otimista. Eles tinham certeza que conseguiriam conquistar toda a terra. E foi exatamente isso que fez com que eles não conseguissem alcançar toda a terra, dominar toda a terra, ser dono de tudo. Porque houve aí um excesso de crença nas coisas materiais sem a participação de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Josué não consultou a Deus muitas vezes, e isso foi terrível para o povo de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Veja bem, o exército de Israel perdeu muita gente. Por quê? Porque Josué não consultou a Deus para invadir, por exemplo, a cidade de Ai. Então, eles esqueceram-se que o principal era estar em comunhão com Deus, em obediência a Deus. Eles acharam agora que poderiam, pelo seu próprio braço, pela sua própria força, conquistar a terra. Foram otimistas em excesso. Não houve aí uma fé em Deus, na verdade. Foi uma fé neles próprios. Então eles nunca conseguiram conquistar a terra toda. Nunca conseguiram vencer todos os inimigos que haviam na terra. Então, enquanto um capítulo vê que Josué entrou e que era conhecido, que era temido, outro capítulo vai mostrar que, na verdade, não houve a posse da terra toda e nunca houve um descanso completo deles. Viveram o tempo todo em guerra. E aí o autor compara e diz: olha, Moisés nem Josué conseguiu, mas Jesus conseguiu um descanso perfeito, um repouso perfeito. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, permanece nessa fé, alcança a vida eterna, vai ser arrebatado, vai morar com Deus para sempre. Então a conquista foi completa. Falta o povo, então, perseverar na sua fé, assim como os israelitas. Deus deu para eles a terra, mas era preciso conquistar a terra. Mas eles não tiveram fé em Deus e nunca conquistaram. Então a comparação diz, olha, Jesus fez uma tarefa completa, Josué não, mas Jesus fez. A salvação foi completa. Agora falta o quê? A fé daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, para que eles batalhem pela sua fé.
Alcance o final da sua fé, que é estar para sempre com Deus. Então, olha só, aquele povo israelita tinha que ter lutado o tempo todo e vencido os inimigos. Mas eles fizeram alianças com os inimigos. Não lutaram o tempo todo. Foram tentar descansar antes de conquistar tudo. Então tem muitos cristãos fazendo a mesma coisa. Começam a fazer alianças com o inimigo. Aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas muita coisa eles não deixam. Então, essas coisas vão atrapalhando a sua caminhada cristã. É preciso deixar tudo. É preciso lutar o tempo todo contra o pecado, contra Satanás e seus demônios. E uma luta todo o tempo, a vida toda cristã. É preciso perseverar nessa luta para podermos alcançar esse dia do arrebatamento. Quando então subiremos, estaremos com o Senhor para sempre. Tópico 2, um descanso real. A redação de Hebreus 4:8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é o antítipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus foi Jesus, não Josué. Olha aí, Mateus 11:28 diz o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então veja, a conquista de Canaã por Josué e o seu exército era o quê? Era um tipo de conquista de Jesus Cristo. Veja só, o antítipo é Jesus e a sua obra, seu ministério de salvação. O tipo é a sombra, o antítipo é o verdadeiro. Então olha só, a conquista de Canaã por Josué é um tipo de conquista de Jesus da nossa salvação eterna. Ou seja, como o autor está usando, a Canaã celestial. Então, enquanto Josué conquista a Canaã terrestre, Jesus conquista a Canaã celeste. Então, Josué tem um ministério incompleto, imperfeito. Jesus tem um ministério completo, perfeito. É a mesma coisa lá do tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo feito por mãos humanas. Então, um tipo do verdadeiro. Qual é o antítipo? É lá o trono de Deus no céu, né? O Pai, Jesus assentado à direita do Pai. Então, esse é o antítipo, existe lá. É o verdadeiro. Moisés construiu o quê? A cópia. Foi mandado para ele. Faz assim, constrói assim, fala assim, faz isso, né? Então, tipo é sombra. Antítipo é o verdadeiro. Então, Josué é o tipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro. Josué tem uma obra que é o tipo da obra de Cristo, que é a verdadeira. É a excelente, é a superior, é a completa. Tópico 3, um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi também temporário. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino na era presente, todavia o futuro aguarda sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fatigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, como está em Hebreus 4:11. Então, quando o autor diz que resta ainda um repouso, então ele está falando que existe um repouso completo. Josué teve um repouso incompleto e temporário. Olha só, nós sabemos que aquele povo foi introduzido na terra, mas nós sabemos também que eles foram expulsos da terra. Foram levados cativos. Olha só. Então foi temporário. Por um tempo eles estavam na terra, mas depois foram expulsos. Agora, de Jesus é diferente. Jesus
vai nos introduzir então na vida eterna com Deus para sempre, no dia do arrebatamento. É uma obra perfeita. E antes disso, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos experimentando as coisas do reino de Deus. Temos aí, salvação, o perdão dos pecados, purificação de todos os pecados. Temos aí batismo no Espírito Santo, temos aí os dons espirituais, podemos ouvir e aprender a palavra de Deus, temos revelações de Deus, podemos viver uma vida aí de gozo, de felicidade, de paz, de alegria com Deus. Nós vamos vivendo um pouco já desse reino celestial aqui na terra. Mas um dia Jesus vem nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Então será aí o clímax, Vai ser aí o que nós esperamos aí, a totalidade daquilo que Jesus realizou. Então nós vamos conhecer a plenitude realmente do reino de Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus realizou essa obra perfeita e ela não é temporária, é eterna. Na parte 3 nós temos aí Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Tópico 1, uma palavra viva. Tópico 2, uma palavra eficaz. Tópico 3, uma palavra penetrante. Tópico 1, então, uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deu ouvido. Novamente, o povo de Deus estava diante de sua palavra. Essa palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, nem tampouco Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Esta palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Veja Ezequiel 37, 3 e 4. Jesus afirmou que suas palavras são espírito e vida, como está em João 6, 63. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Então aqui o autor aos Hebreus faz uma comparação entre a palavra que foi dada aos israelitas e a palavra que foi dada aos cristãos. No caso aí os cristãos judeus e no nosso caso também. Então ele diz, olha, essa palavra foi dada e eles não atentaram, não ouviram, não foram obedientes. Agora a palavra de Deus foi dada a nós também. Olha que lá foi dado o quê? Por profetas. Foi dado por anjos, entregue a Moisés. Josué fez o povo aí renovar a aliança. Então a palavra foi dada. E a palavra é de Deus. Agora o autor diz, e nós? Nós recebemos a palavra através do próprio Deus, Jesus Cristo. O Evangelho é narrado então o quê? A palavra do próprio Jesus Cristo, o próprio Deus falando conosco, através do seu Filho Jesus Cristo, que é Deus. Então olha só, a palavra é de Deus, mas agora não é apenas dita por emissários de Deus, mas agora é dita pelo próprio Deus e aqui na terra, através de Jesus. Então ele adverte que nós temos uma superior revelação, que nós temos um superior evangelho. Então nós não podemos deixar, não podemos desconsiderar esse evangelho. E ele mostra aqui a palavra dada aos israelitas, a lei. Então a lei, ela mostrava o pecado, revelava o pecado, mas não dava a salvação.